Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula 43 e o tema é comprimento da circunferência. Bom, sobre a circunferência, muitas civilizações antigas estudaram o círculo e tinham estratégias curiosas e criativas, além de chegarem a resultados surpreendentes e precisos, tá? Então, o estudo da circunferência vem lá da antiguidade, vem de povos antigos. Eles ficavam fascinados com o formato da circunferência, do círculo, devido ao formato dos corpos celestes. Então, eles queriam estudar aí como fazer para fazer os cálculos, né, a respeito aí dele. E aí o círculo ele é diferente de um quadrado, de um retângulo, de um losango. Por quê? Porque ele não é limitado por linhas retas, né? Então os polígonos limitados por linhas retas é mais simples a gente poder trabalhar com área e perímetro, né? O comprimento, no caso. O círculo, que é a circunferência, não é um polígono, tá? Não entra como na definição de polígono, ele não é um polígono, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo de um documento, esse documento aqui é japonês, e tinha algumas estratégias aqui que eles estavam tentando, olha lá, ó, as divisões, né? Ele tentou aí abrir o círculo e tentar fazer algumas divisões aí para chegar numa área mais precisa, tá? Esse aqui é o exemplo de um documento japonês, mas os egípcios, babilônios e vários outros povos antigos também estudaram aí bastante o círculo, a circunferência, também os corpos redondos, né? Que vocês vão aprender mais pra frente, esfera, cilindro, e eles chegavam em bons resultados, tá? Eles chegavam em resultados bastante precisos, mesmo sem ter toda essa modernidade, tudo que a gente tem hoje. Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar no caso aí do comprimento da circunferência, por que às vezes a gente fala de círculo, às vezes a gente fala de circunferência? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu falo de comprimento, eu falo de comprimento da circunferência. Quando eu falo de área, eu falo de área do círculo, tá? Qual que é a diferença? A circunferência é só o contorno. É só essa linha. Igual quando a gente abre o compasso, traça lá a circunferência. É só a linha, não tem nada dentro, não tem área. É vazio, tá? Não tem superfície, não tem área. No caso, o círculo, ele tem área, ele tem um contorno e ele tem uma área. Como se eu pegasse um papel, recortasse, vou calcular aquela superfície. Então, quando a gente fala de comprimento, a gente fala de circunferência. Quando a gente fala de área, a gente fala de círculo. Quais são os componentes daí da circunferência? Bom, como que a gente faz para desenhar uma circunferência? A gente pega um compasso, põe a ponta seca, faz uma abertura e traça. Essa ponta seca aí, onde fica o pontinho, onde a gente fixa o compasso, é o centro dela. A abertura do compasso, ela representa o raio da circunferência, né? Porque o que é uma circunferência? É o conjunto de pontos equidistantes a um ponto fixo. Equidistante seria a mesma distância, tá? Então, todos esses pontinhos infinitos que formam aqui a minha circunferência, eles têm a mesma distância até o centro. E essa distância a gente chama de raio, tá? Agora, quando eu falo de um lado até o outro, passando pelo centro, aí já não é raio, aí é diâmetro. E o que a gente percebe? Que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Eu corto a circunferência de um lado para o outro, passando pelo centro, tá? Se passar pelo centro, é diâmetro. É 2 raios, 2 vezes o raio. Se não passar pelo centro, se eu traçar alguma coisa aqui, por exemplo, a gente não chama nem de raio, nem de diâmetro. A gente chama de corda, isso daí a gente não vai utilizar agora, certo? Definidos aí os elementos do círculo, da circunferência, o que é círculo, o que é circunferência, a gente vai falar sobre comprimento. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho duas formigas, uma marrom e uma preta. A formiga marrom vai fazer esse contorno, ela vai andar aqui em torno desse círculo, e a formiga preta vai fazer esse contorno aqui, ela vai andar em torno desse círculo. Qual das duas vai andar mais? Gente, visualmente, lógico, de cara eu vou falar que é essa, sem medir
sem nada, só olhando eu já vou falar, ó, essa daqui. Qual que é a relação disso com o diâmetro, com o raio? O que vocês acham? Quanto maior o raio for, maior vai ser a circunferência, ou ela vai ser menor? Quanto mais eu abrir o compasso, maior vai ser meu desenho? O tanto que a formiga vai andar tem alguma relação com o diâmetro dessa circunferência? Visualmente tem, tá? Isso é meio lógico, pra gente só de bater o olho a gente sabe que sim. Que aparentemente quanto maior for a abertura, maior vai ser o círculo, maior vai ser o caminho da formiga, tá? Mas vamos estudar direitinho qual é a relação entre o diâmetro ou raio e o comprimento da circunferência. Bom, para a gente saber essa relação, eu vou apresentar para vocês o número π, né? Que a gente vai entender agora qual que é a relação que tem entre o comprimento lá, né? O tanto que a formiga vai andar e o diâmetro da circunferência. Vocês podem pegar aí na casa de vocês mesmo qualquer coisa que seja redonda, né? Qualquer círculo e qualquer coisa em forma de círculo ou circunferência. Uma moeda, uma boca de um lixo, uma boca de um balde, um porta-caneta, sei lá, o que a gente tem de círculo aí, qualquer coisa que vocês tiverem em forma de círculo, e pega um barbante. Aí vocês contornam aqui como tá, da maneira que tá aqui na figura, né? Mede aqui, quanto mede com o barbante, pega, né? Enrola o barbante, pega esse barbante e coloca numa régua para vocês verem a medida certinho. Vai dar uns decimais aí, lógico, vocês colocam mais ou menos aproximado. Anota lá esse comprimento. Depois, vocês podem usar ou o barbante ou a própria régua, porque agora é para calcular o diâmetro. Vocês vêm aqui e faz o cálculo do diâmetro, tá? O diâmetro aqui é reto. Calcula o diâmetro e vê quanto que deu. Aí, depois que vocês calcularem o diâmetro, pega essas duas medidas e divide uma pela outra, como foi feito aqui, ó. Comprimento dividido por diâmetro. Mas não faça isso com um objeto só. Faz com uma moeda e com um copo, sei lá, a boca de um copo. Faz com 2, 3, 4, com quantos objetos você quiser. E sempre faça esse processo. Divide o comprimento que você achar pelo diâmetro, tá? Vocês vão perceber que vocês sempre vão chegar no mesmo número. É lógico que colocando aí na régua, como o decimal tá mais ou menos aproximado, vai dar uma diferencinha nos decimais. Mas que vai dar uma coisa ali sempre próxima de 3,1, 3,14, sempre vai dar, tá? E é aí que a gente conhece o número π. O número π é um número irracional, tá? Ele é um número decimal, porém ele não é dízima periódica, ele é infinito, ele não termina nunca. E a gente representa ele por essa letrinha grega, e ele tem esse valor, 3,1417, e ele vai até o infinito, que é o mesmo valor que se a gente pegar o contorno de qualquer circunferência e dividir pelo seu diâmetro. Pode fazer a experiência que dá certo. O que pode dar errado é uns decimais lá pra frente, na hora, né, de aproximar, porque a gente trabalha com aproximações. Quanto mais a gente aproxima, mais perto da realidade vai dar o valor, tá? Então, aqui, né, eu coloquei um resuminho para vocês. Se medirmos toda a volta de um círculo com fita métrica ou com barbante, né, obtemos, se eu medir com fita métrica, já vai dar o resultado. Se eu medir com barbante, eu preciso da régua. Eu vou achar o perímetro, tá? Comprimento, perímetro é a mesma coisa, que perímetro é a soma de todos os lados. No caso do da circunferência, perímetro é o contorno dela. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma ponta a outra do círculo, que seria 2 vezes o raio. E aí eu vou dividir comprimento por diâmetro e sempre vou achar a mesma medida. Essa mesma medida é o que a gente chama de número π, tá? O π é essa letrinha grega aqui, ó. A gente usa para representar. Então, apresento aqui para vocês o número π, né? Ele nem apareceu todo aqui. É 3,14, 15, 92, 65, ele não termina, não é dízima periódica, ele é um número irracional e a gente usa ele em vários casos, comprimento de
de circunferência, área de círculo vai usar o π, volume de esfera a gente usa o π, no cilindro a gente usa o π, no cone a gente usa o π agora vai aparecer em um monte de lugares aí na vida de vocês, então... Só que quando a gente trabalha com o π, geralmente a gente usa aproximações, tá? Tem exercício que fala dot π igual a 3,14, a dot π igual a 3,1, ou até outro melhor ainda, a dot π igual a 3. Ou tem alguns exercícios que deixam como π mesmo, tá? Mas o 3,14 é importante vocês já terem em mente, porque se o exercício não falar nada, é 3,14. Bom, agora vamos falar sobre o comprimento da circunferência, para a gente saber lá o que aconteceu com as formiguinhas. Pelo experimento, né, que já foi feito há milhares de anos atrás, que eu pedi para vocês fazerem em casa aí com o barbante, sempre que eu dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, vai dar π. Se eu pegar isso daqui e multiplicar em cruz, o que vai acontecer? Comprimento vezes 1, comprimento, π vezes d, π vezes d. Eu substituí o d, diâmetro, por 2r, porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, eu já vim aqui e já coloquei 2r, tá? E aí, eu só organizei, tá, pessoal? Porque π vezes 2 vezes r também pode ser escrito como 2πr. Isso é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, acabamos de encontrar o comprimento de qualquer circunferência. Sempre que eu quiser calcular o comprimento da circunferência, que é o perímetro da circunferência, o que eu faço? 2 vezes π vezes r. E aí é o que eu falei para vocês. Tem exercício que deixa π, tem exercício que deixa 3,14, tem exercício que fala dot π igual a 3, aí vai depender, tá? Aí a gente vai utilizar de acordo com cada caso. Mas esse é o comprimento de qualquer circunferência. E a gente vê por aqui que o comprimento da circunferência depende sim do raio. Ó, eles são diretamente proporcionais. Isso aqui é uma multiplicação. Quanto maior for o raio, ó, quanto mais eu aumentar meu raio aqui, ó, se eu multiplicar aqui um número maior, quanto mais eu aumentar meu raio, maior vai ser a minha circunferência. Eles são diretamente proporcionais, tá? E aí, como o diâmetro é 2 vezes o raio, lógico, quanto maior o diâmetro, maior o comprimento também. Agora, além de visualmente, a gente já tem certeza, matematicamente, que a formiguinha lá, preta, vai andar mais do que a marrom, porque o diâmetro da circunferência preta é bem maior do que o diâmetro da circunferência marrom. Tá? Então, o comprimento é 2πr, ou seja, o comprimento depende diretamente do raio, porque o 2 é 2, o π nunca vai mudar. Então, quanto maior o raio, maior o comprimento. Quanto menor o raio, menor o comprimento. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros. A única informação que a gente precisa para determinar o comprimento de uma circunferência é o raio. Tá? Porque o 2 é 2 e o π já é conhecido. Então, comprimento igual a 2πr. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes 25. 2 vezes 25 é 50. 50π. Posso deixar 50π? Posso. 50π centímetros, não esquecer da unidade de medida, tá? Se fosse, porque o exercício não fala nada. Também posso fazer esse 50 vezes 3,14 e substituir aqui no π, que vai dar 157 centímetros. As duas respostas estão corretas, corretíssimas, depende da pergunta, tá? Para vocês saberem qual vocês vão utilizar. E um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. João fez caminhada numa pista circular de um parque de 150 metros de diâmetro. Qual é a distância que ele percorreu, sabendo que completou 6 voltas? Aqui o exercício não fala nada, mas eu, particularmente, substituiria o π. Porque é estranho eu falar que a pessoa caminhou 5π, por exemplo. Aí é interessante a gente substituir o π por 3,14. Então, primeira coisa, a gente vai achar o comprimento dessa pista. Como o João deu 6 voltas, o resultado que eu achar, eu vou multiplicar por 6, né? Então, vai ficar 2 vezes π vezes 75, que é 150π. E aí, a gente pode multiplicar esse 150 por 3,14. Poderia já ter multiplicado direto aqui, já sair a resposta direto, tá? Ou seja, a pista circular tem 471 metros. Unidade de medida é importantíssimo, tá, gente? Multiplica por 6, que foi o número de voltas que o João deu.
2.826 metros foi o que ele andou. Nossa, o João andou tudo isso? Não é muito não, tá, gente? Porque a gente costuma falar de caminhada em quilômetros, tá? Se eu transformar isso aqui para quilômetros, isso aqui vai dar menos de 3 quilômetros. Divide por 1.000, vai dar 8,826 quilômetros, tá? Por isso que a unidade de medida é extremamente importante. João percorreu 2.826 metros. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. E até a próxima aula.